Hoje tenho que te contar um momento muito especial da minha vida. Na verdade, na vida de toda a equipe. Depois de muito trabalho, muita correria e muitos planos, realizamos um sonho grande. Compramos um novo espaço enorme, onde já estamos trabalhando junto de muitos novos sonhos. Até bonitinha. Óbvio que eu tinha que compartilhar isso com você, porque por aí vem muitos projetos e muita história. Mais um rolo acontecendo por aqui. Esse gol não tem nada a ver, esse 1 não tem nada a ver, a L200 é minha. Agora meu pai tava com uma S10, cabine simples, bonita. Vou mostrar pra vocês o que virou, ela tá indo embora agora. Ó. Se foi. Trocado é com mais o eixo que especialista em caminhão. Agora que ele tem uma C10, tá encantado. Isso daqui eu nem sei o que é. É hidráulico, pai? É, mocinho. Que caminhão que é esse aqui? Esse é o... Ele vai trazer o documento meu. Ele vai trazer o documento, ou seja, eu não sei. Nossa, pai, que marrom a corda aqui. É. Ah, vamos fazer um forrinho de porta pra ele? Facinho. Ah, tem um tetinho também lá. Abre? Tem um teto. Abre. Ah, nem sei o que é. Quer aprender? Você quer ir pra trás, não? Parece que tem um trilho. É mesmo. Vai lá, Luca. Sobe lá. Ou, tem mais alto. Vai tá, Lorena, você reclama de subir na... Não reclamo que subir não, só. E dirige igual o carro, pai. É, mesmo jeito. Tem funcionamento do bicho. Start, stop. Pô, imagina arrancar essa caçamba e fazer um picape gigante. É. Ó. Motor Perks, né? Ô, louco, ali. Vai macio do pode trás. Caçamba basculante, abre do lado também. Gente, vocês vão entender tudo. Vocês vão entender tudo. Frente do bicho aí. Nossa senhora, eu nunca vi meu pai comprar um caminhão. Se ele teve caminhão, eu era bem criança, não lembro. Olha que frente mais larga. Ô, Lucas, vai dirigir? Nunca é. Uou. Olha aqui o step. Ah, lá, o trocado não, as rodas. De plantão, bicho. Sabe, bicho, eu tancar. Subir num prédio. Nossa, pai, eu acho que eu tenho medo de andar. Dirigir um carro? Isso aqui é o quê? Pra trás e vasculha. Deixa eu ver. Assim? E pode estar desligado? Não, vasculha tá ligado. Tem que ser ligado? E pra descer pode ser desligado. Aí desliga, aí você toca pra frente e desliga. Faz aí pra nós ver. Faz aí. Fazer uma piscina móvel? Eu não contei pra que é o caminhão ainda não. E esse aqui? Ah, vai junto. Aí, Lucas, tá indo. Que da hora. Rapaz. Ele gira aqui, ó. Já observei uma coisa aqui, ó. Ele gira aqui, ó. Olha, já desceu, nem vi. É muito rápido. Então, rápido. É, quando tem peso demora um pouquinho. Eu tenho medo de dirigir, não tenho coragem de dirigir, não. Eu queria que você dirigisse, Luca. Quem eu? É. Isso aqui é a primeira? É. Ah, então não é igual o carro, não, pai. Primeira pra trás. Luca, é tudo ao contrário. Primeira pra trás, segunda pra frente, terceira pra trás, quarta pra frente, quinta pra trás e a ré pra frente. Que loucura. Tudo ao contrário. E o pai é igual o carro, é igualzinho. É um bagulho louco. Você já tem caminhão, Luca? Não. É um pouco menor, É. Mas é um eu caminhão. falei, nunca de caminhão, mas isso aqui é outra coisa. Mas você sabe pra que é, né? Não conta ainda. Não, sei. Vocês vão entender ainda nesse vídeo. E nesse vídeo ainda eu quero que o tio Peruca dirija. Ele não quer, mas vai. É um mundo muito novo pra mim, por isso que eu tô com um pouco de dificuldade até de explicar, de entrar no contexto. Mas enfim, o meu pai fez umas catira que comprou aquele caminhão. Eu falo que é um mundo novo porque eu nem sei o modelo do caminhão, nem aquele caminhão que eu acabei de mostrar. E aí que ele veio aqui no destino pra fazer a principal função do que ele foi comprado. E aí agora sim vai fazer todo sentido, vocês vão ver. A gente anda aqui. O caminhão tá lá no fundo. Lá? Sim. Ah, aquilo lá, verdade. Eu não vi.
Acabamos de sair lá da cooperativa, porque vocês viram que o caminhão vai servir então para carregar cargas agrícolas, Henrique. Não sei até quando o caminhão vai carregar, Não, porque não se apeguem a esse caminhão, não se teu pai apeguem. resolver vender, já era. Vender não, trocar, né? Aí troca num carro aí, outra coisa. É, desse jeito. Mas por enquanto ele vai ser bem útil, porque ele tá sendo carregado ali de... Gente, sério mesmo. É um mundo muito... É adubo, né, Henrique? Resumindo. É insumo agrícola, né? Orgânico. Como é que chama? É um negócio, um coisinha branco que dá riqueza ao solo, né? Pra vocês verem o nível do nosso entendimento. É, porque nesse novo mundo que a gente tá entrando, o cabeça de tudo lá é meu pai, né? Porque ele entende, a vida inteira ele mexe com isso. Então é isso, o caminhão tá servindo pra carregar coisas e levar lá no destino. Só que antes de mostrar o destino, a gente vai ter que fazer um resgate lá ainda. Então, logo vocês vão entender tudo que eu tô falando. Caiu uma chuva. O que tá arrumando esse tratorão aí, Henrique? A gente tá arrumando aí a roçadeira. A roçadeira trabalha atrás do trator. Só que ela tava ficando muito alinhada com o trator. Aí não tava entrando debaixo da lavoura a parte da lâmina ali que roça. Então a gente deslocou ela pra fora. Aí a lâmina consegue cortar mais próximo da lavoura, até por baixo ali um pouco. Aí a gente tivemos que soltar esse parafuso aqui. Ela tava aqui, ó. Ela veio pra cá. Agora ela vai pra cima, mais pra fora do trator, tá vendo? O trator é fininho. Resumindo, tirou as lâminas do centro e chegou mais pro canto. É isso? Deslocou a roçadeira pro canto, isso. O caminhão chegou junto com a chuva, carregado. Foi o resgate mais diferente que a gente já fez. A gente nunca resgatou, fez funcionar um trator, né, não, Henricão? É diferente, né? Foi pela primeira vez. E aí que eu vou contar pra vocês então do porquê desse lugar, desse trator, desse caminhão. Juntou eu, Henricão, tio Peruca, meu pai falou assim, vamos investir em café. E aí a gente comprou então um pedacinho de terra, hectares, alqueires, eu não entendo, Henrique, explica aí. 25 hectares de terra plantada com lavouras de café. Para você ter ideia, 1 hectare é do tamanho de um campo de futebol. O estádio, o Maracanã, por exemplo, o campo. E aqui tem 25. Eu acho que uns 80% tem área plantada, né? 70 a 80% de área plantada já produzindo café. E isso aí, tem gente que investe dinheiro em banco, né, Dai? Faz o dinheiro render. A gente pegou o nosso dinheiro e tá investindo na nossa empresa. Isso é legal, e a gente tá no polo do café, isso aqui rende muito, cara. A gente tá do lado de Três Pontas, que é a cidade do café. Você fala Três Pontas, mas é região, capital mundial do café. Capital mundial do café, minha então. cidade, onde eu nasci. Eu também. Mas aí, quando fala assim, Três Pontas, não é só Três Pontas, é a cidade tudo em volta. Varginha, Santana da Vargem, que é aqui no caso, é isso. A gente tava em dúvida se investir em Felicidade, que era um Camaro, pra quem me acompanha no Instagram sabe, eu fiquei muito em dúvida entre um Camaro ou investir em café. Resumindo então, são mais ou menos uns 50 mil pés de cafés. É café, é bastante café. E aí que já foi feito muita coisa aqui, porque não é só ter o café, é um cuidado, é tipo um cuidado extremo mesmo. Mas se você ter o café, você tem que ter ferramenta para cuidar do café. E a gente tinha? Não, por isso que tava aquele trator lá, implemento e adubo também, que vocês viram a gente comprando aí. Adubo é fertilizante para jogar no solo, para deixar o solo rico, para o café ficar verdinho, bonito assim, igual você tá vendo. Quando a gente chegou, né, ele não tava assim bonito. Não, e olha que bonitinho os frutos. Aí, ó. Olha que bonitinho. Já tá crescendo, já tá dando fruto, porque jogou o fertilizante no solo. E o implemento, o que ele faz? Tem a roçadeira. Roçadeira é aquela peça que a gente tava mexendo, ela cortou o mato tava dessa altura. Tava. Porque isso aqui tava abandonado. Já cortou, já jogou o produto no solo. E agora o que eles estão fazendo? Tirando os brotos. Os brotos é esses... Onde nasce aqui, tá vendo? Não, Henrique, a desbroto já foi feita, já concluiu. Então, agora tá tirando o cipó que sobe no café. Cipó agora é a última etapa. Então aqui já desbrotou. Prefeitura nenhuma, né, ali? 2 Goiânia e um Itabaiana. Entendeu? É, vai prendendo. Aqui, Então vamos lá, faz isso aqui, ó.
E agora é o Henrique. Bom, nem sei o que tem que arrancar. Os brutos! Esse aqui já não tem nada, se arrancar vai ficar sem. Esse é do Lucas, esse café é do Lucas. Tem aqui, ó. Ó, aqui é um. E por que esse aqui fica? Esse aqui. Se você Ah, é o não- que sobe. Ah, então os de banda enche e o de cima Não, sobe. esse aqui é isso. Tem que limpar o peito do café, ó. Ah, tá, entendi. Tem que dar uma raleada nele. Se vai sair, não, ó, o que que eu acho? Igual quando você corta o cabelo e... Se não, o adubo... Esse aqui Não dá chupa- esse conta, aqui- não é? Esse aqui que eu como adubo, ó. Isso, pai explicou pra mim. Entendi. O chupão. Aí ele vai conhecendo, o adubo vai tá subindo nele e esse aqui morre. Porque o broto tira a força do café, então tem que tirar esse broto pro café crescer bonito. E agora eles estão tirando o cipó, né? Sim. O cipó é onde a lâmina não pega. E também a herbicida, que é um veneno que eles jogam pra matar, esse cipó é muito forte. O veneno não mata, então tem que arrancar na mão. Ali tem cipó, vou mostrar ali. Olha, Você entendeu a lógica, Henrique? Fazendo por rumo. aí, esse gainho que sai, ó. Ah, Esse também. Marca esse pezinho, eu quero ver se ele vai pra frente. mas só isso, Henrique. Tá bom. Ele ficou muito mais Não tem limpinho. nada, coitado. Henrique, esses do pé Mas tem que também não pode tirar. limpar muito, senão não tem café, ué. Ele, olha se tá certo esse. Não. E aí já passou a trincha aqui também, tá vendo? Que é onde tira todos esses matos, faz esse caminho aqui. Eu fiz até umas imagens, vou colocar aqui. E é isso. Tava bem largado, digamos assim. Mas eu acho que faz parte. Começou essa chuvarada, o mato cresce mesmo. Aí tem que vir cuidando. Aqui, Henrique, um pezinho menor cheio de cipó. Aqui, ó. Isso aqui não é folha de café, tá vendo a diferença? Aí o que tem que fazer? Olha lá. Olha aqui. Isso aqui mata o pé de café. Vai, Henrique. Ó, O Henrique Ô, mudando de ramo. pensa bem o trabalho que dá pra arrancar um por um do pé de café. São 50 mil pés. Ainda bem que teu pai, meu tio, os amigos dele tá ajudando, né, daí? Senão não dá conta. Olha aqui. Ó. Se o veneno mata isso aqui, ia ser bom, cara. Só que se jogar o veneno aqui no cipó, mata o café, então tem que tirar na mão. Esse café já não tá matado, não. Tá Não tão tá. seco esse. Não, ele tá brotando aqui. Olha lá, Esse tá aqui é o vendo? café do Luca. O Luca tem a maior parte Não, desse hein? café. Esse aqui é o dele. Nós falou assim, ô Lucas, o teu café é o café que tá falhado. O nosso é aquele ali, ó. Mas nós tá brincando com ele, negócio de zoar com ele. Vamos subir aqui pra ver se a gente acha o pessoal, ver o que eles estão arrumando. Ai, tá calor demais, cara. Tá muito Eu calor. não sei como que o pessoal aguenta trabalhar, por isso que esse trabalho tem que ser valorizado, quem trabalha em lavoura, porque não tem teto, não tem sombra, e se chover, até chegar lá embaixo molha, então é um trabalho que precisa de atenção, cara. Tô suando aqui, imagina eles estar de fora. É só chapéu e protetor. É, ué. Pô, isso aqui o mato tava cobrindo o Muito café, alto, tava muito alto. né? Tava cobrindo tudo. Agora os caminhos já ficou bem mais... É, ainda tem um matinho em volta que tem que entrar com a roçadeira de mão, que é outro equipamento. Meu Deus, que coiseira. É, pra ficar limpinho, tem que ficar só o pé e o chão, né? Tem que ficar limpo, depois fazer a colheita. A colheita é mais ou menos no meio do ano, né? É, a colheita no meio do ano, e pra você achar o grão, né? Porque tem grão que cai no chão. Imagina se o grão cair aí no meio do mato, você não acha o grão, então tem que ficar tudo limpo. E eu achava que carro era E difícil. também o mato, ele tira o fertilizante, Os nutrientes, né? do solo, então, né? Começou aqui, ó, que o Henrique falou. Olha lá, ó, onde a trincha, que a roçadeira não pega, aquela maquininha roçadeira de mão, pega, tá vendo? Ó? Deixa limpinho em volta. Depois o mato seca, fica perfeito. E o mato cresce tanto nessa época de chuva, né? Não, o mato cresce de 3 em 3 meses, tem que vir dando um talento. Aí agora, como foi abandonado, o mato tava alto, teve que vir com a roçadeira. Mas agora vem a manutenção, que é jogar o herbicida, aí evita do mato crescer. Você acha que tava abandonado? Acho que era assim mesmo, hein? Não, tava abandonado. Por isso que eles venderam, porque quem tem uma lavoura dessa, se cuidar, é um bom investimento. Não vende. Então se ele vendeu é porque descuidou, não quis, né? Ou teve uma proposta melhor. Tava abandonado sim, daí. Ninguém deixa o café chegar nessa situação. Olha que o tanque tá bonito, cara. Eu acho que tem umas imagens antes, né, daí, que o mato tava por cima. Não sei se a gente tem. Se eu Eu tiver, tô- vou colocar aí. Você me manda. Eu tenho no meu celular aqui. Ah, cara, tá muito bonito, velho. Até novos investimentos que a gente faz é abandonado. É incrível, é incrível. Mas vai dar tudo certo. Claro que tem. Secou. É claro que tem lá seus riscos, né? São, tipo, o tempo e tudo mais. Aqui, ó. Aqui secou, matou ele, cortou. Acho que ele seca aqui, eu não sei se o pessoal tira. Mas vai ficar só o café ali, já tá dando. Acho que não sabe muita coisa não, Henricão. Só aprendendo. Ah, não, tipo, o pessoal explica, né? A gente tem dúvida, pessoal.
E ainda depois tem a época certa de fazer o replantio, a plantação novamente dessa parte que tá falhada, sabe? E aí, que olha só, tá a carreirinha bonitinha, que tá faltando. Então tem a época certa da gente plantar novamente, pra ficar a carreirinha certinho de novo. A parte aqui da lavoura, então, basicamente é isso. E aí, lá na parte da entrada tem uma casa e a gente tem planos lá pra aquela parte também. Pra também divertir, não só trabalhar. Vai ser bem legal. Rick, vamos no meio do café aqui, ó. Oh, então. Vai aqui na rua. Vamos, ainda bem, tem caminhonete. Eu fico pensando, como que aquele Uno chegou ali, cara? O Uno é o deus do barro, Aqui- filho. aqui Põe é um- a eles no chinelo. Aqui é um morro alto, essa aqui tem 4x4. Ela vai, mas o Uno chegou aqui, cara. O Uno é deus do barro. Se tivesse uma escada, então... Tá bem inclinado aqui. Oh, tem muita falha, vai ter que fazer o replantio, tá É, vendo? eu tava falando, tem a época certa. Não pode plantar agora, porque agora logo acaba a chuva, né, daí? Aí vai faltar irrigação no café. Então, essa parte que o teu pai tá me falando, que vai fazer o replantio nessas partes falhadas o ano que vem. Ano que vem? Isso. Ou no final do ano? Na época de chuva, é final de ano? É final de ano. Aqui, ó. A caminhonete saindo de lado, ó. Nossa senhora. Vou ligar a tração. Subiu. Bora. Esse aqui não, né? Não, esse aí é nosso. Deixa eu ver. Não, não é nosso. Não, olha pra você, o tanque tá mato alto. Tava tipo assim, ó. Ou mais. É, coisinha. É, ó, o cara já tá cuidando lá também. Passa na trincha, olha a diferença que dá. É reforma, só que no café. Era... Olha aqui, essa parte de baixo aqui, dá pra ver, ó. Vou parar nesse vão aqui, ó. Olha lá, tudo pra baixo aqui, ó. É café que o pessoal tá cuidando, que é o nosso. Vai ter lá naquela construção lá embaixo, ó. Ah, tem mais pra lá também, dá. Tá vendo? Lá, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, lá na frente também vai, ó. Tudo assim, ó. É muito café, cara. Essas demarcações é tão difícil entender. Mas eu vou aprender, Eu tive que olhar no mapa o dia que a gente tava comprando, aí eu tive que ver pelo satélite onde que separação, porque café é tudo igual, olhando assim, ó. E aqui já é de um dono e de cá é nosso. Então como que sabe? Porque tem que ver onde é a demarcação, né? Pensou a gente colher café dos outros? Tá doido. Colher ainda tá bom, mas Mas dá- cuidar do café dos outros. Mas dá pra saber de quem é quem, né? Esse aqui já tá com fruto, tá verdinho, e o nosso que tava abandonado tá sequinho aqui, ó. Ali, ó, sequinho, ó, tá vendo? Ah, mas esses esqueletados aí, diz o pai que vai dar um show de fruto, de café. É, tem que esqueletar, né, velho? Pra ele brotar de novo Sim. e vir em folha nova, fruto novo. Faz parte, né? Meu pai a vida inteira mexeu com café e carro. E eu fui pro lado do carro. No café eu já nunca me interessei Não se interessou, né, tanto. velho? Porque nem eu me interessava, porque minha família também sempre mexeu com lavoura. As duas partes da minha família. Então eu nunca interessei, sabe? Eu achava que era bobagem, sabe? Tinha coisa assim, trabalha em roça, mas hoje eu vejo que É a visão- melhor coisa é, do visão mundo. diferente. Melhor coisa do mundo. É muito bom, cara. É brinco, o café do Luca, é essa parte É. aqui, ó. Aqui não tem café ali, não sei porquê. Um pouquinho só de café ainda pelado. aí. Falhou, tem café, não tem, depois não tem, tem café, depois não tem, tá Ai, tudo tio Peruca, falhado. essa parte tua, essa aí, ó. Sei que é a tua parte, peruca. É, mas Luquinha, tio Luquinha, se você quiser plantar, já pode plantar, daqui a alguns anos vai crescer igual isso aqui, ó. Mas a casa é aquela ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Nossa, essa cerquinha também tá... Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui. Eu tenho muitos planos. Ali, descendo bem ali. Tem duas, na verdade. Que essa área aqui, ó, vai ter lá na frente, não tem nada plantado, aqui é mato. Mas a gente tem um plano pra cá, né, velho? Tem um plano. Já eu conto o plano. Bem legal. Mas a nossa área, esse plano. Vamos começar, então, pela entrada. A entrada é bem aqui. O que eu gostei só dos coqueiros. Nossa, tem um passarinho bem escandaloso. A gente vai ter que refazer todas essas cercas, porque tá bem caído, não dá? Principalmente aquela parte ali, ó. É cerca de arame, né? Eu acho que tem que colocar uma cerca de madeira, né? É uma opção, ou arame liso, não sei. Ó. Eu sei que a gente tem que refazer essa cerca. E vindo aqui, anda. Meu Deus, passarinho do céu. Deixa ele, velho. A menina da porteira. Vai ter que fazer outro, tá bem ruim também. E aí a gente, terminando esse trabalho no café que é mais importante, a gente vai partir pra essa parte. Tem que limpar também, tem um toco ali queimado, ó. Esse aqui. Tem que fazer uma limpeza geral, né? Tem tronco ali, essa parte de baixo que tem que limpar, tá tudo sujo. Nessa parte que tem esse mato gigantesco. Aqui a gente tem planos não, Henrique. De baixo? É.
Pode soltar umas vacas aí. Olha as vaquinhas, meu sonho é ter uma ilhama, sabe? Mas o Henrique não quis me dar uma de aniversário. Ué, nem sei quanto custa isso. Aí tem os coqueiros. A entrada é bonita, né? Tem os coqueiros. E aí tem uma casinha aqui que tá o irmão do meu pai, tá morando aqui pra olhar, cuidar das coisas e tudo mais. Aí eu passei ele pra outra casa. Esse aqui tava bem ruinzinho. Aí a gente passou ele pra cima, que tá melhor, né? É uma casa. É, essa aqui é uma casa pequena, né? A outra é bem maior. Lá tem garagem também, tem carro, né? É, o carro dele tá lá, tudo mais. E aí aqui, ó, debaixo dessa lona tá a C10 do Tio Luquinha, que se você não assistiu, depois desse vídeo você corre no canal dele pra você ver o resgate. Depois do Chevette vai mexer nela. E ele colocou aqui por enquanto. Só que bem onde tá essa C10 aqui, tanto essa C10 quanto esses implementos, a gente comprou todos esses implementos aqui também, ó. Carretinha, sem mais. O que mais aí? Isso aqui, ó, é o implemento de jogar terra no pé de café, põe no trator. Isso aqui você coloca herbicida aqui, ele mata o mato. Aqui tem um bico que joga. Aquele ali, ó, é uma bomba de 400 litros, é um pulverizador. E ele pulveriza produto na folha do café, por esses bicos aqui, ó. E tem essa turbina. Essa turbina levanta a folha do café, sim. Aí o produto entra por baixo e por cima. Bem no pé do café. E aí, onde tá isso aqui, essa parte, a gente pretende fazer um campinho de grama, né, pra futebol. Isso. Porque, olha que legal, as próprias árvores fizeram uma sombra. É verdade, ó. Então ficou muito, muito legal o espaço. Dá pra fazer um campo de grama aqui e na parte de baixo, onde tá a C10, uma quadra de areia, a gente brincar de vôlei, né? A gente gosta muito de jogar vôlei no final de semana, eu, minha prima, o Tio Luquinho, a gente gosta muito. O Henrique não é muito fã de esporte, não. E a parte do mato? Mas a gente gosta muito. Então a parte de baixo vai ser uma quadra de areia e aqui de grama. Mas eu penso em fechar com tela e tudo mais, pra bola não ficar lá embaixo, não. Enfim, tem muita coisa. E se vocês quiserem que eu vou postar tudo aqui, é um conteúdo diferente, mas é bem legal. Isso. E a parte de cima, que eu arrisco dizer que é a parte mais legal, tem bastante mato também. A gente até roçou um tempo atrás, aí o jeito o mato cresceu. Ali, ó, olha lá o café, ó. O café é dali pra cima, né? A gente tá encantado com o café. É, o café é essa parte pra cima, onde a gente tava. E do café pra baixo, que a gente chegou, é aquela parte que não tem planta, não tem nada. Isso, só mato. E essa parte aqui a gente vai fazer uma pista de kart. Não sei se não vai fazer o kart também, não sei se a gente vai comprar pronto. Eu sei que muito em breve a gente vai fazer o desenho aqui da pista de kart. O Henrique quer imitar a Interlagos, né, Henrique? Fazer uma réplica da Interlagos pequena. Não sei se dá, mas é grande lá. Vai dar aquela caixa d'água azul lá, ó. Vem, vai até lá embaixo. Nossa, aqui não dá pra ver, mas ela vai lá pra baixo, desce. A parte que a Daiane falou que pode soltar a vaca, se a gente quiser pegar também pode. Sobe. Tem um galinheiro velho ali. Ah, dá pra fazer uma pista gigante, viu, Dai? Tem um galinheiro ali, mas tá abandonado, velho. Tem uma galinha aqui. Tinha, né? Tinha, mas não tava dando muito certo esse galinho não. Tava sumindo tudo, não sei se era bicho, o que era. Deixa eu ver o que mais. A casa ali, a gente não tem como mostrar por dentro, porque como eu falei, o meu tio já tá morando lá, então que eu vou entrar na casa das pessoas do Henrique, não tem jeito. E deixa eu ver o que mais que melhorias. Tem esse espaço de baixo aqui também que a gente não faz ideia do que fazer. Aqui pode plantar fruta, alguma coisa, milho, né? Fazer uma... Como é que eles falam mesmo? Aquele negócio de põe mexerica. Pomar. Pomar, isso. Legal. Aí tem o trator você não explicou, né? Vou explicar. E só pra finalizar, aí futuramente, quando eu puder, a gente vai fazer uma piscina e tudo mais, aí vai ser bem legal. Tem que construir uma casa, né? Não sei na onde. E já passou alguns dias. Tem muito rolo em todas as áreas da nossa vida, não é só com carro. Aquele trator vermelho lá, o Márcio Ferguson, Macei 235. Um trator super limitado. Pra falar a verdade, ninguém tava gostando dele. Aí a gente achou um outro, um Valmet, 68 ou 78? 68. 68. E aí trocamos, ele tá aqui. Ele tá novinho. Aí eu não sei dirigir trator. Qualquer dia eu peço pra ensinar eu. Tem buzina, pai? Ah, obrigada. Aquele ali na carreta é o irmão do meu pai. Nada a ver, né? Que parece? Você acha? Ah, lembra? É pouquinho, irmão. Acho que é só 9 só. Tá louco. Pouquíssimo. O outro, ele não tinha essas mangueiras de comando aqui, ó. Porque isso aqui como funciona? É a parte hidráulica. Você pega uma carreta que tem aquela parte basculante, que tem aqueles pistão que precisa de óleo. O trator já faz isso, ele manda pressão pro pistão. Esse trator, ele é muito acima do outro. Igual meu pai tava falando, não é que o outro era ruim, ele era limitado. Esse aqui a gente consegue fazer muito mais trabalhos com ele que o outro não conseguia.
E é uma missão, eu quero aprender a dirigir, não sei. Esse aqui só não é 4x4, mas ele é muito bom. Tem um acima dele que é 4x4. Mas a gente tá começando agora, né, Daí? A gente pode ir evoluindo aos poucos. Uma coisa que eu tava Nossa, dificuldade pra subir. Não sei nem subir, velho. Você sabe como é que liga? Na chave? O carro? Cadê a chave? Tiraram. Ah. Tiraram por causa de você. Mas eu tava falando, eu achava que a ostentação era ter carrão. Falar pra você? É Trator, isso aqui? né? Que trem mais caro é um trator desse? É muito caro. Sei lá que ano é isso. O outro nós pagou 42. 42 mil. Esse daqui vale mais que 70. Véi, é um trator de 1900 bolinha. Por que é caro de jeito? Ele tá reformado, pintado o motor, ó, tudo certinho, Não é ó. um trator novo. E ele é um trator cafeeiro, pode ver que ele é fino, velho. Tem tudo isso também que eu fui aprendendo. Não Pra ele andar na lavoura, ele é um trator bem estreito, diferente daquele outro trator que é mais largo. Tem vários tipos de trator, então pra nós tem que ser esse trator estreito que ele anda nas ruas. Mas se Deus quiser, um dia eu vou conseguir tirar um zerinho. Eu acho muito bonito. Trator novo. Isso aqui também tá ruim, não, tá? E o caminhão tá aqui, né, daí, com os adubos que chegou com fertilizante. Onde tudo começou, um rolo do caminhão. Nossa, esse barracão tá bem pequeno ainda aí. Que barracão. Ah, essa garagem aqui. É outra coisa que a gente vai ter que construir urgente. É um barracão aqui pra roça. Pra guardar os trator, caminhão, os implementos, lá tá tudo debaixo das árvores ali, não pode, né, daí? E também a gente vai trazer uns carros pra cá. O Ah. Lucas quer guardar o saber truck dele aqui. Essas coisas assim. Isso é 10 do tio Peruca aí. Quem não viu o resgate vai lá ver, gente. Depois do Chevette vai mexer nela. Até bonitinha. É umas 6 cilindros. Não tem dia salona não, mas tudo bem. Ali naquela construção da frente que era do vovô. O que o vovô fez com a terra? Não, pai, não trocou em carne. Você acredita, louco? Tô recuperando tudo, vovô. Tamo atrás, nós tá recuperando tudo. Mas aí, trocar pedaço de terra em porco. Trocar uma banda de porco, deixa eu trocar um pedaço de terra. Ô, Lucas, nós vai remando pra lá, já nós chega lá. Porque ali é uma usina de açúcar, né? Era, né? Abandonada. De quem será que é aquilo ali? Foi famosa aquela usina ali. Eu já vi um vídeo no Facebook sobre aquela usina ali, ela em funcionamento. Chama do Esmeril, será? É. Já nós chega lá, Lucas. Vamos remando. São umas árvores. Só de boa, então, aqui num banquinho, numa sombrinha de árvore fresquinha. Mas sobre aqui o sítio, a gente... É sítio, Henrique? Eu já nem sei a denominação mais, porque a cada tamanho é uma coisa, né? Mas eu acho que é sítio ainda, né? Ainda falta muito pra se fazenda. Muitos hectares, né, Henrique? Falta 70 hectares. É pouca coisa, 70 hectares. Mas tinha dado certo, tava dando certo mais ou menos em outubro, novembro, só que eu esperei, de fato, decretar que deu certo pra postar aqui o vídeo. E aí eu quero muito que vocês comentem se vocês querem ver o que a gente tá pretendendo fazer aqui, porque querendo ou não, é um conteúdo bem legal. E também deixa nos comentários ideias pra gente tá fazendo, eu vou ler todos os comentários. Ideias igual a gente quer fazer de quadra, do kart, do próprio kart em si mesmo, né? Não sei se a gente vai construir, não sei, isso aí já é a parte mais dos meninos. Eu acho que se construir legal, cada equipe construir o seu kart e a gente trazer pra pista, o melhor kart ganha, né? Pode comprar pronto, não? Não sei, o motor pode? As quadras, como eu falei, o kart, a pista de kart. Então comenta aí o que você acha que fica legal pra gente trazer pra cá e até em forma de conteúdo, porque é muito... Eu gosto de ver esse tipo de conteúdo, então a gente quer trazer aqui pro canal também pra dar uma diversificada. Pra Daiane tá sendo difícil gravar, porque a gente tá acostumado a gravar dentro de oficina, a gente tem noção, a gente tem domínio de tudo. Agora é um aqui, mundo muito novo, gente, vocês não têm ideia. Aqui é difícil até pra falar, porque a gente tem medo de falar alguma coisa errada sobre o cuidado do café, o cuidado da lavoura, então... Os implementos, até o trator. Eu aprendo muito rápido as coisas, então, mas é mundo novo pra gente. Aprendo muito rápido as coisas. Se me falar pra que serve isso, eu vou entender. Mas eu falar assim, ó, cuida dessa lavoura, eu não sei. Aí já é outros que Aí é outra coisa. Indo embora, então. O pessoal ficou ali trabalhando. A gente vai voltar pros carros. Mas voltaremos aqui para conteúdos da fazendinha, vamos chamar assim. A gente tava pensando, tem tanta coisa pra fazer, né, cara? A gente nem sabe por onde começar. Eu acho que pior que é mesmo. A primeira coisa é limpar, tirar esse mato, tirar essa sujeira, pra depois a gente construir. A gente tá vendo ali o tamanho do campo de futebol que a gente quer fazer, futebol de grama, depois a quadra de areia, tem que cercar, tem que pensar em escoamento da água.
Cara, é tanta coisa. Tem que fazer um barracão pra guardar os implementos, porque não pode ficar jogado, senão como é que vai divertir aquela sujeira. Então tem que organizar. Então é muita coisa. Tá tão calor, o Henrique até tirou a camiseta. Tá quente, cara. Você tá doido. Choveu ontem, né? O tempo tava fechado e o sol veio. A gente tá acostumado com a sombra todo dia. Vem um sol. A Daiane, eu acho que tá desanimada por causa do calor, né, Daí? Tô não, tô super feliz, tá doido. Tá, nossa, tá doido aí. Tá doido. Tá bom. Como que não fica feliz? Melhor que carro velho. Não, mas se a gente fosse tá ali na lida igual os caras, fala pra você, é puxado, viu, não, cara? com certeza. Porque você vira as costas, o mato cresce. Você vira as costas, o café tá precisando de cuidado ali. Tem que jogar veneno, tem que jogar produto. Ah, cara, é trabalhoso, tem que tirar o chapéu pros caras mesmo, viu? Então até a próxima, provavelmente não, na próxima semana é vídeo da Ranger, que a gente tem que terminar esse carro em janeiro agora, esse mês, porque eu tenho muitos outros planos pra contar pra vocês. Eu tinha 3 coisas pra contar, que a gente tá guardando segredo. Uma era essa que a gente tá postando vídeo hoje, que é da lavoura de café e tudo mais. E as outras 2 eu preciso liberar a Ranger pra contar, então vocês não perdem vídeo nenhum. Tem muita novidade por vir, muito, muito, muito legal. E não deixe de comentar as ideias que a gente tá de olho. É o carro que a gente vai buscar. Sim. Então até a próxima. Valeu! Valeu!